Se louvar é elogiar, então, e o é de fato, quando eu louvo alguém, eu estou elogiando essa pessoa. Por exemplo, eu quero elogiar, enfim, o Lucas pelo blog dele do Jovem Estrangeiro, pelo serviço que ele tem prestado, as postagens que ele tem feito, e por ter trazido, pois, este ser paraibano para cá, que elogia muito, para você, ponto para você, tá? Ganhou um livro por R$40. Tá? Já peguei já ele. Muito bem, então só falta pagar. Então, se eu estou elogiando o Lucas, ou se eu estou elogiando o João aqui, ou o Manô, eu tenho que falar ou o presidente da República, né? É possível elogiar o presidente da República, sim ou não, gente? Tem gente que, uou, yeah, pá. E tem gente que já fala assim, é possível, mas assim, tá ficando cada vez mais difícil. Enfim, é possível elogiar o Lula, gente? Né? Vamos falar de política aqui hoje? Não. Então assim, mas é possível elogiar o que você quiser, até o Lula e o Bolsonaro ao mesmo tempo. É possível você criar estruturas de louvor a qualquer coisa, a uma cidade, é possível você elogiar São Paulo, é possível você elogiar Ipanema, né? A garota de Ipanema, né? É possível você, a música, né, que eternizou aquela calçada de Ipanema para todos os países pensarem no Brasil a partir daquela calçada ali. Então a gente pode elogiar tudo que você pode imaginar no mundo. Elogiar, isso é louvar. Louvar é elogiar, tá, gente? Agora, se louvor é elogio, vamos pensar aqui. Ninguém é capaz de elogiar o outro em silêncio. Portanto, o louvor ele tem um aspecto estético nele, uma implicação estética nele. Se eu estou louvando, eu preciso demonstrar isso de forma estética, é visível o que eu falo, né? Se eu estou elogiando alguém, é para outro ver. Não é possível elogiar no escuro para ninguém ver e sobre ninguém. Então o elogio tem esse aspecto estético. E exatamente por ter esse aspecto estético, o elogio, o louvor, ele pode ser mensurado. A gente pode mensurar o louvor, né? A gente pode olhar assim, por exemplo, vamos pensar do ponto de vista do discurso. Rapaz, fulano de tal é um excelente louvador. Quando ele vai falar sobre Jesus e elogiar Jesus por meio do seu discurso, é incrível. A maneira como ele me arranca o fôlego, a maneira como ele faz as minhas percepções, né, sensitivas se aguçarem diante da maravilha de Deus, né, e dos atributos de Deus. Aquele camarada é um excelente louvador. Ele causa tudo isso, essas sensações em mim. Aquele outro ali, eu posso dizer isso? Aquele outro ali não é um louvador assim tão espetaculoso, não é um louvador assim tão, né, tão hábil quanto o anterior. Ele fala um pouco confuso, o discurso dele ainda está um pouco, falta elaborar melhor, ele não usa muito bem as palavras, não concatena muito bem as frases e tal. A gente pode mensurar quem canta melhor, quem compõe melhor, quem pinta melhores telas, quem discursa melhor, quem dança melhor. E se louvar é elogiar, a gente sabe que a gente pode elogiar de todas essas formas. E a gente sabe também que para um espectador, esse tipo de parâmetro pode ser estabelecido. Aquele é melhor do que aquele outro supera aquele outro nesse aspecto, mas perde do outro naquele outro aspecto. Então o louvor ele é algo tão visível, tão estético, que ele pode ser mensurado, que ele pode ser categorizado. Entende? E uma coisa mais precisa ser dita sobre louvor. Eu vou dizer a vocês aqui. É claro que eu estou passando um panorama grandão. Você vai poder saber dessas informações de maneira mais detalhada enquanto lê. Mas uma coisa mais precisa ser dita sobre louvor. Embora o louvor possa ser mensurado, porque ele tem esse aspecto estético, a própria natureza, a Bíblia vai dizer que ela louva o nome do Senhor, as estrelas cantam para Ele, é no sentido de que apontam para a beleza do Criador. Então, veja o quanto o louvor é uma coisa ampla, mais ampla do que a música. A gente pensa que louvar é só isso aqui, ó, pegar uma música aqui e fazer. Gente, veja como você pode louvar de tantas formas, até as estrelas louvam enquanto existem. A sua existência é um louvor ao Criador. As cachoeiras, né, bradam sobre a força e a potência de quem as fez. Né? A beleza da flor, a singeleza das borboletas, tudo isso denuncia a beleza suprema do Criador. Porque não é possível que tudo isso seja mais belo do que o próprio Criador. Não é possível, o Criador é superior à criatura. A Mona Lisa de Michelangelo é incrível, né? Mas Mona Lisa não é maior que Michelangelo. Porque Michelangelo a fez. Vocês entendem?
Então a grandeza de uma obra denuncia a grandeza do seu artista, do seu artífice. O que precisa ser dito sobre o louvor é o seguinte: embora a gente possa mensurar com os olhos, a gente nunca vai saber qual é o louvor que diante de Deus causa um impacto maior. Para Deus. Porque os padrões de Deus não são os nossos. Os padrões de Deus são outros. Veja, por exemplo, quando eu já visitei alguns museus. Eu gosto muito de visitar a Veiacaria, muito. Sempre que a gente vai estar lá no Nordeste, para qualquer cidade, o pessoal da banda que me segue, quando a gente tem momentos livres, o pessoal está recebendo a gente. Vocês querem conhecer o quê? Todo mundo fala a praia, e eu só assim faço museu, e já entendi que perdi. Né? Mas eu prefiro museu, eu prefiro centro histórico, eu prefiro ver essas coisas de Veiacaria. Por isso que eu casei com uma pessoa mais velha do que eu. Que piada feia, né? Corta isso. Nossa, isso acontece com a Monique, ela morre do coração. Ela é, de fato, poucos anos, 2 anos mais velha do que eu, que besteira, né? Mas ninguém diz, todo mundo pensa que eu sou mais velho do que ela. Enfim, e eu já visitei muitos museus, já vi muita obra de arte que me tirou o fôlego. Algumas delas me arrancou até lágrimas. Mas eu não tenho dúvida de que quando eu tiver nos meus 80 anos de idade, ou 90, próximo da minha morte, e estiver sentadinho na varanda da minha casa, no terraço ali, enfim, quiser visitar uma memória que me cause uma emoção agradável, quiser visitar uma obra de arte que me arranque um leve sorriso de velho, né? Aquele sorrisozinho de canto, de boca, sem muita força para gargalhar, que me mareje os olhos. Quando eu quiser revisitar aqui na memória uma obra de arte que me mareje os olhos, eu não vou para nenhum dos museus que eu já entrei. Eu vou voltar lá naquele dia que eu recebi o primeiro desenhozinho que meu filho fez para mim no Dia dos Pais. Não tem qualidade artística nenhuma, do ponto de vista de qualquer crítico da arte. Mas me arranca o coração do peito. É o que o meu filho fez para mim. É o que ele pode fazer para mim, é o máximo que ele pôde fazer por mim. E eu nunca vou me esquecer do desenho. Vocês entendem, gente? Tudo isso muda para a gente a perspectiva. Portanto, eu não sei, você pode ser um excelente louvador aqui, um excelente retórico, você pode ser um excelente cantor, músico, mas diante de Deus é um todo. Ele não vê só os minutos que você está cantando, ou os momentos que você está falando em público. Deus, ele vê a sua vida como um todo, uma obra de arte inteira. E é por aí que a banda toca. E eu quero agora contrastar o louvor da adoração. Você sabe que a adoração não tem nada a ver com louvor, né? Porque se por um lado o louvor ele tem essa capacidade estética, de fato eu posso chamar música de louvor, porque ela pode estar fazendo um elogio a alguém ou a algo, no caso aqui da igreja local, ela deve estar fazendo um elogio a Deus, embora boa parte das canções do repertório local estejam fazendo elogios, mas não a Deus, ao homem, e a sua própria capacidade, beleza, imponência, poder, autonomia, suas próprias obras. Mas de forma geral a música ainda pode ser chamada de louvor. Quanto à adoração, a adoração é algo que a gente não pode ver com os olhos, não dá para mensurar. Você sabe qual foi a primeira vez na Bíblia que a palavra adoração apareceu? Quem saberia dizer? Você não. Quem saberia dizer qual foi a primeira vez na Bíblia que a palavra adoração apareceu? Eu vou fazer diferente. Quem aqui é verdadeiro adorador do Senhor? Levanta a mão. Quem é verdadeiro adorador do Senhor? Eu só estou de Está numa igreja, será? Ninguém levantou a mão. Deixa eu te falar uma coisa. Se meu filho tiver um problema gravíssimo no coração, vê bem, se meu filho tiver um problema gravíssimo no coração, e esse problema estiver minando a sua capacidade de vida, a sua expectativa de vida, e eu o levar em um cardiologista, vamos tirar eu da jogada, eu vou falar sobre você. Se o seu filho estivesse nessa situação, e você o levasse a um cardiologista, e quando você, desesperado para que o cardiologista resolvesse, descobrisse o problema e pudesse resolver de alguma forma, remediar, e você no consultório do cardiologista, o cardiologista está assim, ó, ele está com problema no coração, deixa eu escutar o coração dele, e pegasse aquele aparelho e jogasse no pé do seu filho,
Ou então pegasse um livro para procurar saber onde é que fica o coração do seu filho. Mostrasse absoluta ignorância quanto ao assunto cardíaco. O que você faz? Quanto tempo mais você ficaria ali? Pois é, meu querido verdadeiro adorador, aonde apareceu a palavra adoração pela primeira vez na Bíblia? Você não é um adorador? Quantos minutos você seria capaz de falar sobre o que é adoração? Quanto tempo você seria capaz de discursar sobre isso? De apontar isso nas Escrituras? De desvendar isso à luz das Escrituras? Isso denuncia muito sobre o nível da verdade da adoração de cada um de nós. A primeira vez que nas Escrituras a palavra adoração apareceu, então veja aqui, o que está acontecendo? Deus colocou Abraão à prova. Essa frase já denuncia muita coisa, já fala muito sobre a natureza daquilo que estamos buscando entender, que é a adoração, né? Deus colocou Abraão à prova. Se o texto começa dizendo isso, depois dessas coisas, provou Deus a Abraão. Então a gente já pode saber, embora a gente não tenha caminhado nos demais versículos, né? A gente já pode saber nesse exato momento aqui do campeonato, que seja lá o que vier a partir de agora, não é algo fácil, não é algo simples, não se trata de uma situação qualquer, corriqueira, não. Seja lá o que vier a partir de agora, trata-se de uma prova, trata-se de uma dor, trata-se de um estreito, trata-se de um problema, trata-se de uma real dificuldade. Tá? E Deus colocou Abraão nessa situação e disse para ele: olha, Abraão, é o seguinte, toma o teu filho, veja só, teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Obrigado, meu irmão. Graças a Deus. Agora que a gente vai mais 1h30 fácil. Sobre um dos montes que te mostrarei. Deus foi minuciosamente específico. Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Eu imagino que essa especificidade tão minuciosa de Deus não é à toa. Haja vista, em um outro momento da história de Abraão, quando Deus disse que lhe daria um filho, me parece que por falta de especificidade minuciosa, Abraão e Sara arranjaram uma outra forma de cumprir a profecia. Será que Abraão não seria tentar fazer a mesma coisa agora? Toma o teu filho e oferece em holocausto. Será que Abraão não poderia ouvir Sara ou ao seu próprio coração e dizer: eu acho que ele está falando de Ismael? Um escravo. É, isso que eu ia falar agora. Será que ele não está falando desse menino que foi criado aqui na tenda? Esse menino aqui, ó, da filho da serva, eu tenho ele como filho. Para mim ele é um filho, está todo lado para cima e para baixo comigo. Então Deus foi muito específico. 4 adjetivos que apontam para um único ser. Toma o teu filho e veja, teu único filho. Porque embora Abraão fosse pai também de Ismael, foi em Isaque que repousou a promessa. Isaque foi o único filho que Deus havia prometido a Abraão, no qual a promessa da posteridade de salvação seria desencadeada. É o único filho, é o filho da promessa. Isaque, veja o nome surgindo. Não confunda com qualquer outro. E olha a última característica que deixa qualquer pai, porque ainda assim, falando sobre o nome Isaque, quantos outros Isaques não poderiam haver naquele momento? Mas veja, e aqui Deus quebra as pernas de Abraão. A quem amas. Acabou. Não pode ser outra pessoa. Não pode ser outra pessoa. Só pode ser ele. E o que Deus pede para ele? Pessoal, o que Deus pede para fazer com Isaque? Quem pode dizer aí? Vamos brincar de adjetivos e sinônimos. Vamos lá? Levar ele para ser sacrificado. Sacrificar. Sinônimo disso aí, por favor, gente. Holocausto. Holocausto. Mais um sinônimo, por favor. Oferta. Mais um sinônimo, por favor.
Muito bem. Mas vamos para o sinônimo mais aterrorizante, aquele que a gente evita. Matar. Meu irmão, eu estou tão tentado a dar um livro ao Senhor, o Senhor não sabe. Mas se eu fizer isso, minha esposa vai bater em mim. Minha esposa, venha lá, você sai distribuindo livro para todo mundo. Não faz isso dessa vez. Eu disse, tá bom. Eu vou enviar esse menino aqui para ele não deixar você dar livro para ninguém. Matar. Matar. Deus pede a morte. Vamos lá. Levantou-se, pois, no verso 3, Abraão, de madrugada, preparou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. No verso 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. No verso 5, disse Abraão a seus servos, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo o que, gente? Adorado. Eis a primeira vez que essa palavra aparece nas Escrituras. E havendo adorado, voltaremos a vós. Não nos cabe aqui fazer um comentário sobre a frase voltaremos a vós. Acerca disso, o autor de Hebreus vai comentar adiante que Abraão possuía uma fé gigante, de que mesmo que matasse seu filho, Deus o recobraria da morte. O autor, mas não é a questão aqui para a gente levantar uma compreensão sobre o que estamos buscando, o termo adoração. Vamos ficar com a frase, e havendo adorado. Veja, Abraão chama o seu sacrifício de adoração. Deus o chamou e Abraão estava indo fazer o que, gente? Obedecer. E Abraão chama a sua obediência de adoração. Abraão chama o seu sacrifício de adoração. Abraão chama a sua mutilação de alma de adoração, porque você que já perdeu alguém que ama muito, sabe que o sentimento é de mutilação. Você volta para casa depois que a última pá de terra é lançada sobre o túmulo. Por vezes você volta carregado. E você passa por longos meses sentindo-se mutilado. Se o caso é um filho, eu duvido que algum dia na sua existência você vai se sentir normal outra vez. Abraão chama essa dor intensa e aguda de adoração. Ele chama a sua dor de adoração. Ele chama a sua perda de adoração. Ele chama a sua, enfim, a sua obediência em último caso. E nós, o que chamamos de adoração? Nós chamamos as nossas músicas lentas de worship. Veja quanta coisa mudou. Nós chamamos isso aqui de adoração. Isso aqui. Gente, esse aqui é o exato oposto do que é adoração. Porque quando eu venho para cá e eu pego meu violão e eu mostro meu talento para vocês, eu ganho tanta coisa. Eu ganho prestígio, eu ganho reconhecimento, eu ganho elogios, eu ganho dinheiro. Eu ganho tanta coisa enquanto eu faço isso aqui, ó. Enquanto eu gravo vídeos no YouTube, tocando com a minha banda de worship. Enquanto eu viajo por aí, eu ganho. Então, isso aqui é um ganho. Isso aqui é uma dádiva que Deus dá para o mundo, a arte. A música, o som. Eu ganho demais. Isso aqui é o exato oposto do que é adoração, segundo o texto. Abraão estava num lugar onde ninguém o via. Não tinha um instrumento musical ali. Uma panderola sequer. Eu não acredito que ele estivesse disposto a sequer cantarolar uma das cantigas tradicionais do seu povo. A única coisa que se ouvia no cume daquele monte era um vento frio que soprava. O único instrumento que ele possuía em suas mãos era um cutelo. Havia uma pedra fria diante dele, não uma multidão ensandecida com celulares levantados, mas uma pedra fria e estática, incapaz de me dizer qualquer coisa, ou de sequer aplaudir o seu ato de obediência. E Abraão chama essa cena fria, cortante,
aterrorizante de adoração. E nós chamamos essa cena de adoração. Veja quanta coisa mudou. Um verdadeiro adorador, quando chega no final da sua vida e olha para trás, do último momento da sua existência aqui sobre a terra, quando ele olha para trás, o que ele vê não é o número de palcos que ele cantou, o número de microfones que ele segurou, o número de fotos que ele tirou, o número de vídeos que ele gravou, o número de CDs que ele disponibilizou, a quantidade de plays que ele tem na internet. Um verdadeiro adorador, quando olha para trás no último dia da sua vida, o que ele vê é a quantidade de altares nos quais ele teve de sacrificar aquilo que ele amava, nos quais ele teve de sacrificar aquilo que ele desejava, para que a vontade do seu superior, do seu Deus, fosse executada a qualquer custo. Um verdadeiro adorador sabe citar para você quais são os cumes da sua dor, sabe citar para você quais são os episódios nos quais ele se sentiu mutilado. O rastro de um verdadeiro adorador ao longo da sua jornada não é um rastro de glamour e de brilho, mas é um rastro de sangue e de lágrimas. Eu sou absolutamente avesso a gente chamar as nossas músicas de adoração. Não porque eu sou um crente chato. Para de chatice, todo mundo já chama. Padronizou-se. Mas porque trata-se de uma palavra que não é nossa. Trata-se de um termo que não é nosso. A gente não pode fazer desse termo o que a gente bem quiser. Essa palavra é de Deus. Esse termo é bíblico. E só Ele pode definir os limites do que é adoração. Você pode cantar maravilhosamente bem. E isso acontece com muita frequência. Eu canto um pouco bem. E não sei quantas vezes ao longo da minha vida alguém chegou aí para dizer assim: Marco, cara, você é um verdadeiro adorador. Eu sei, eu aperto a tecla SAP na hora. E eu sei que a pessoa está dizendo: cara, você canta muito bem. Qual que é o problema de dizer que eu canto bem? Por que você tem que me carimbar como um adorador? E se eu acredito nisso, hein? E se eu acredito que a adoração é isso? E que eu sou um verdadeiro adorador só porque canto bem? Veja o estrago na minha vida que você vai causar. Que eu nunca mais vou lutar para ser um verdadeiro adorador, porque eu já cheguei lá. Eu não sei se eu sou um verdadeiro adorador. Isso não é uma coisa que eu sei, que eu saiba procurar. Porque não é visível aos olhos. Você pode me ver aqui, mas você fala tão bem, você canta tão bem, você está aí viajando, escrevendo, gravando música. Nada disso é sinal de adoração verdadeira. Isso é sinal de uma vida comum, de alguém que trabalha. E esse é meu trabalho. E eu o dedico ao Senhor, mas será que tudo isso é a vontade de Deus para mim? Ou será que o próprio fato de eu cantar é um ato de rebelião à vontade de Deus para mim? Isso você não sabe. Eu mesmo tenho crises ao longo de toda a minha jornada. Se o que eu estou fazendo é a vontade de Deus ou é a minha vontade. É uma crise que vou levar para o túmulo. E eu espero que no último dia, quando meus olhos se fecharem aqui, Deus diga: você, a sua opinião pouco me importa. Até pare de falar de imprimi-la sobre mim. Sou um adorador ou não sou um adorador? Pare de procurar. Esse papel não é seu. Mas eu espero que quando os meus olhos se fecharem aqui, Deus o diga: venha, bendito do meu Pai. Porque segundo o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, é o Pai que procura. E se Ele procura, veja, trata-se do olho que tudo vê. Trata-se daquele que sonda corações, perscruta pensamento. E acerca dele diz-se nas Escrituras que ele procura
que mais Deus procura nas Escrituras? Nada. Não se diz isso sobre Deus acerca de mais nada. Se a adoração tivesse alguma relação com música, ele não precisaria procurar. Era só ele ir na próxima loja de CDs, mais próxima da casa dele, e ele ia ter um stand de adoradores. As adoradoras, os adoradores, adoradores em louvor, louvor dos adoradores, adoradores não sei o que lá, o som dos adoradores. Tadinha, toda hora ela, né, Barros? Som de adoradores, não sei o que. E adoração que vai, que sobe, adoração que desceu, adoração que explodiu, adoração que queimou, adoração que choveu, adoração que não sei o que. Isso tudo para mim é música. E a Bíblia chama música de música. Sabe, se adoração fosse música, Deus não estaria procurando. É só ele pegar o Spotify, que ele tem lá inúmeras playlists.